literário, no sentido de estudos teológicos, mas sim de experimentar o Senhor. Então, repetindo, a fé ela não pode ser apenas em acreditar em Deus, porque muita gente acredita em Deus e pensa, inclusive, que o simples fato de acreditar em Deus já é fé, né? Mas a fé ela precisa desenvolver de maneira que a gente venha conhecer Deus e entender a Deus como Ele de fato é. Porque a fé não se fundamenta na confiança. Normalmente, quando a gente pergunta, às vezes, para as pessoas qual é a palavra que você associa com fé. Por exemplo, vou fazer aqui uma dinâmica. Obviamente que não vai dar para todos responder ao mesmo tempo, mas responda para si mesmo. Eu vou falar duas palavras. Você, de maneira rápida, você não pode pensar. Você vai responder qual dessas duas palavras é que você associa com fé. Beleza? Confiança ou conhecimento? Conhecimento. Conhecimento. Confiança. Você pode responder aí para você. Confiança. Confiança. Certeza. Confiança. Certeza. Confiança. Mas como você pode confiar em quem você não conhece? A maioria das pessoas afirmam confiança. Mas a fé não se fundamenta na confiança. Ela se fundamenta no conhecimento. Porque você não confia em quem você não conhece. Então, por que nós respondemos confiança? Porque o nosso conceito de fé, nosso entendimento, ele está relacionado às nossas carências e não à nossa consciência de quem Deus é. Isso é importante a gente pontuar. Por isso que a fé, ela precisa ela não é apenas você acreditar em Deus, mas ela é você conhecer a Deus como Ele é. E isso precisa ser desenvolvido. Obviamente que a fé, ela se manifesta em confiança. Mas o seu fundamento é o conhecimento. Então, por isso que é necessário nós conhecermos a Deus, no sentido de experimentar. Lembrar vocês já ouviram isso, talvez alguns não, mas a Bíblia, quando fala de conhecimento, ela não está falando desse conhecimento literário apenas. Porque na cultura dos hebreus, e o pai da fé é Abraão, então, na cultura dos hebreus, quando diz que Abraão conheceu a Sara, ele não falou que ele estudou o caderno de Sara, o diário da Sara. Ele experimentou a Sara. Então, a fé fala de você experimentar a Deus, conhecer a Deus como Ele é. A fé não é para você alcançar de Deus aquilo que você deseja. A fé é para que você conheça Deus. Porque dizer que você está usando a fé para alcançar o que você deseja é uma relação de custo-benefício. Não é uma relação de comunhão, de amizade. Então, a fé ela precisa ser desenvolvida. Ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé. A fé nos trouxe direitos, mas ela também nos trouxe responsabilidade. Quando você lê o livro de Hebreus, capítulo 11, que é o texto mais usado para se falar sobre fé, deixa eu ver se eu abro aqui rapidinho, e eu vou citando aqui para vocês onde eu quero chegar. Vou falar igual ao meu pastor, tenha paciência comigo.
Veja bem, se você quiser anotar para depois você procurar com mais calma, Efésios 11, ele diz, todos conhecem, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fato, e se não veio. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. E pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Para quem acredita na teoria do Big Bang, aí, isso aqui já confronta muito bem. De maneira Big Bang. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que eram invisíveis. Aqui tem um problema muito sério, porque eu vejo muita gente fundamentando a sua fé nas coisas que veem. Mas a fé não se fundamenta no que você vê. A fé se fundamenta naquilo que você não vê. Vou dar um exemplo de como é que funciona na prática. É assim. O camarada está com um problema conjugal na sua família. Aí ele vai e participa de uma reunião da igreja, ou ele conhece um casal que teve a sua vida familiar restaurada. Ou ele vê um casal vivendo do jeito que ele gostaria que a vida dele fosse com a sua esposa. Ele vê o casal vivendo em harmonia, aí ele deseja que a vida conjugal dele se torne igual a daquele casal que ele viu. E aí ele confunde fé com desejo. Não sei se dá para você entender o que eu estou falando. Ou seja, por que eu sei que ele não é fé? Porque a ação dele parte daquilo que ele viu. E a fé, ela não se fundamenta naquilo que você vê. A fé se fundamenta em Deus. Não é nem nas coisas que Deus fez, mas sim em quem Deus é. Porque a doutrina lá de Hebreus, capítulo 6, ele diz arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Olha que coisa interessante, a palavra. Ele não está dizendo fé na fé. Ele não está dizendo fé num casamento restaurado. Ele não está dizendo fé numa porta de emprego. Ele está dizendo fé em Deus. Agora, você acha curioso, até na língua portuguesa, isso aí está, entre aspas, de forma redundante, porque se está falando fé na Bíblia, não precisava fé em Deus. Todos entenderiam que a fé é usada em Deus. Mas por que o Espírito Santo cuidadosamente firmou, cravou fé em Deus? Que é para você não ter dúvida. Que é para você não confundir fé com desejo, fé com presunção, aquilo que você presume que você gostaria que acontecesse, mas a fé precisa estar em Deus. Muitas pessoas, assim, às vezes, falam assim, eu mesmo, como pastor, já aconselhei pessoas assim, tenha fé que seu marido vai mudar. Mas, às vezes, a fé não é para ter um marido mudado. A fé é para você aguentar o processo de não ter um marido ainda transformado e você amá-lo do jeito que ele é. Entende isso? O marido, a esposa, um pai, um filho. Então, logo, a fé não é para atender as minhas carências. A fé é para atender um propósito. Conhecer a Deus. E aí segue o texto. E aí eu queria que você anotasse para você ler depois com calma, pelo tempo aqui, senão vou cansar muito vocês aqui. Mas o texto diz assim no verso 4. Pela fé, Abel, pontinho, pontinho. No verso 5, diz assim, pela fé, Enoque, pontinho, pontinho. No verso 7, diz assim, pela fé, Noé, pontinho, pontinho.
Pela fé, verso 8, Abraão, pontinho, pontinho. Então você vê que vários versículos carinhosamente vem falando pela fé de alguém. Agora, quando você vai lá no final, quase no final, né, no verso 29 de Hebreus 11, ele diz assim: pela fé atravessaram o Mar Vermelho. Então aqui tem uma diferença. Nos primeiros versos que eu citei, ele fala de uma fé pessoal. Mas no verso 29, ele fala de uma fé coletiva. Ele fala atravessaram. Não é fulano atravessou. Atravessaram o Mar Vermelho. Então aqui eu entendo que, ora, a fé sou eu que exerço, ora, é uma fé que nós precisamos juntos exercer. Há batalhas individuais, mas há batalhas que são coletivas. Há batalhas que nós vamos vencer com o entendimento do corpo de Cristo. Porque, como eu falei, a fé, ela não nos trouxe apenas direitos, ela nos trouxe também responsabilidade. E aí nós precisamos ter a responsabilidade, né, uns com os outros. Uma fé para dentro, pessoal, mas uma fé para fora, onde ela vai contemplar o meu irmão. Ela vai contemplar, eu vou falar de uma maneira até mais abrangente, o meu próximo. Porque contempla família, contempla irmãos da igreja, contempla também a nossa sociedade. Então, quando ele diz, até que todos cheguemos, vou repetir, ele está sugerindo aqui um processo. Ele está sugerindo também que a fé, ela precisa amadurecer, ela precisa crescer. A fé não pode ser apenas no sentido de você acreditar em Deus, mas ela precisa desenvolver de maneira que você também o conheça. Amém? Bom, é muito importante nós nos aprofundarmos no conceito e nos aspectos subjetivos da fé e não apenas ficarmos no campo da objetividade. Eu creio que aqui está um aspecto subjetivo da nossa fé. Eu sei que a nossa compreensão doutrinária, ela pode estar certa, mas às vezes ela não está boa. Às vezes ela ainda não amadureceu o suficiente. Então, como eu comecei dando meu testemunho. Eu estava num dia de uma crise, uma notícia que o médico nos deu, e parece-me que naquele momento a minha carência e os meus desejos se tornaram maiores do que a fé. Porque a fé, ela vai colocar você no centro da vontade de Deus. E aí sim, você vai poder dizer, seja feita a tua vontade. Isso não é, eu não estou dizendo com isso que é pecado você manifestar o teu desejo. Mas você não pode fundamentar a sua fé meramente no seu desejo. A fé, ela precisa ter um aspecto relacional. Porque a fé não é apenas para salvar o indivíduo. A fé é para salvar a relação. A fé salva o nosso relacionamento. A Bíblia diz assim, salvai-vos desta geração perversa. Ela diz, salvai-vos. Ela não fala salvai a si mesmo. É salvai-vos. Por isso que eu falei, lendo aqui o texto de vocês,
Existe a fé que é pessoal, a fé de Abel, a fé de Abraão, a fé de Enoque, mas existe a fé que eles atravessaram. Nesse momento que nós estamos vivendo, nós precisamos ter a sensibilidade daqueles irmãos que, às vezes, entram na onda do mar bravio, entra na onda da tempestade e revela uma fé ainda enfraquecida ou imatura. E não é pecado uma fé imatura. Não pode a gente ficar veiar na fé e ainda preso nas nossas carências. Amém? Isso é muito importante nós entender. Então, a fé ela também tem um aspecto de salvar a relação e não apenas o indivíduo. A fé, ela não é para me salvar. Simplesmente, a fé, ela deve ser usada para salvar o meu próximo. A fé, ela não é meramente para que eu alcance os meus objetivos. Obviamente, quando os objetivos são de Deus, não tem outro caminho, a não ser um caminho de fé. A fé ela precisa entrar em ação, principalmente nessa hora, como eu estava falando, daqueles irmãos, familiares, amigos no sentido não só de amigos, mas colegas também de trabalho, de faculdade, que vivem nesse momento uma crise de fé. Por isso que o texto aqui que eu citei diz: salvai-vos desta geração perversa. Salvai-vos. Isso é importante você gravar. Por isso que eu estou fazendo até gesto. Salvai-vos. Não é salvai a si mesmo. O texto de Hebreus, quando ele fala também, e aí eu queria passar já para os meus administradores, né? Quando ele diz que a fé, ele diz assim, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Normalmente, quando nós ouvimos esse texto, uma fé fora de sintonia, deixa eu beber uma aguinha, um conceito errado de fé, vivendo debaixo dessa influência humanista e até religiosa. O entendimento, normalmente, a gente tem, não sei se você vai concordar comigo, mas é assim, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador de todos que o buscam. Numa visão religiosa, as pessoas entendem que quanto mais ela chega perto de Deus, ela aumenta as chances de receber de Deus aquilo que ela deseja. Não sei se você está me entendendo. O entendimento religioso, vou repetir, humanista, pega esse texto e aplica ele assim. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E conclui que isso é o exercício da fé. Mas, recentemente, ouvi um irmão ministrando uma palavra sobre isso. E Deus confirmou isso no meu coração. E me fez uma lembrança. Eu sou sanguíneo. Eu tenho uma memória curta. Eu não costumo lembrar muitas coisas. Mas o Espírito Santo me deu um testemunho e me lembrou quando eu tinha 11 anos de idade. Olha que eu estou com 55. Eu sei que não parece, mas 55.
Quando eu tinha 11 anos de idade, eu estava no Senai e meu professor me entregou 2 pedaços de ferro retangulares. Um tinha um formato de uma meia-lua e o outro era uma peça inteira. E ele falou para mim assim: vai para o torno, eu quero que essa peça inteira se aproxime dessa meia-lua. Deu para todos entenderem? Vou repetir. Uma peça inteira de ferro e uma outra peça em formato de uma meia-lua. E ele pediu para que eu pegasse a peça inteira e levasse para o torno, e ela deveria se aproximar da peça que era o formato de meia-lua. Essa peça ela não tinha ímã. O que o Espírito Santo me lembrou e ministrou no meu coração? Vamos voltar para o texto de Hebreus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e Ele é abençoador de todos os que o buscam. O que eu entendi lá da peça? Se aproximar não é chegar perto, é se tornar como? Se tornar igual. Então o texto fica assim: é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ou seja, se torne igual a Ele, creia que Ele existe e se torne como Ele é. E como Ele é? Galardoador, abençoador. Então, logo a fé, nesse sentido, não é para que você seja abençoado, mas é que você, sendo como Deus é, abençoe quem está próximo a você. Captou aí? Espero que você tenha captado, que o Espírito Santo comunique isso no teu espírito. Então, esse texto, se você pegar, inclusive, o texto, ele diz: se torne galardoador. Diz lá em Hebreus 11. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torne galardoador. Eu pergunto a você, quem é que tem que se tornar galardoador? É Deus ou você? Ou sou eu? Então, logo a fé, ela nesse sentido, ela não deve ser usada de maneira a me abençoar. A fé é para que Deus abençoe aquele que se aproxima dele, que está em você. Vou desenhar agora, hein? Agora eu vou desenhar. Não pode, essa palavra se aproximar, não pode ser no sentido de chegar perto. Porque eu te faço uma pergunta. Como se aproximar de alguém que mora em você? Como chegar perto de alguém que habita em você? Então, logo esse texto não está sugerindo você se aproximar para receber. Amém, amados? É uma fé para fora. Aleluia! Ah, Jesus! Glória a Deus! Que maravilha! Que maravilha! Ai, Pai, obrigado. Bom, eu acho que é isso. A fé, ela deve ser usada, ela não veio para salvar o indivíduo, simplesmente salvar o indivíduo. Ela veio e Deus colocou em nós para que a relação seja resgatada
Que relação? Aí, os discípulos que aprenderam sobre níveis de relacionamento vão poder aplicar essa fé. Relação com Deus, relação com a família, e aí nós estamos sendo disciplinados pelo Pai para nos voltarmos para isso, para a nossa casa, os nossos relacionamentos familiares. O terceiro nível de relacionamento com a igreja, mais do que nunca nós precisamos agora buscar nossos relacionamentos, ligar mais, falar mais, e também a nossa relação para fora. Eu queria encerrar aqui, né, com isso, que a fé deve ser usada para dentro e deve ser usada para fora. E daí aquele que conhece a Deus, aquele que tem a sua fé desenvolvida, conforme o texto de Efésios 4, até que todos cheguemos à unidade da fé. Lembra que, veja bem, todos cheguemos. Não é o indivíduo, é a relação. Juntos, todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Assim, chegaremos também à perfeita, à madura varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos na fé, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, não é só você, não é só o indivíduo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetuou o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, em amor. Amém? Ele segue o texto, né? Dando a coisas práticas do nosso dia a dia. Não, mas eu não sei quanto tempo eu falei para falar. Espero ter contribuído com a tua vida. Espero ter ajudado você nesse momento para que a tua fé não desfaleça. Um outro dia de angústia, me perdoe, falar igual meu pastor, me suporta mais um pouco. Eu lembrei aqui que um dia também de muita angústia. Afonso, Minha vida, o teu som ficou baixinho. Para mim, pelo menos. Melhorou? Melhorou. Tá. Eu prometo que vou encerrar agora com esse testemunho. Eu lembro que um outro momento meu de muita angústia, diante desse processo todo, eu estava desesperado e eu gritei com Deus, respeitosamente, obviamente, mas eu gritei e falei: Deus, está doendo, está doendo. E o Espírito Santo me trouxe aquele texto. Foi no mesmo momento, foi depois do texto. E quando Jesus fala para Pedro, Pedro, Satanás, ele reivindicou para peneirar-te como peneira o trigo. Mas eu intercedi por você, para que a tua fé não desfaleça. É muito comum, quando nós estamos em um momento de dor, de sofrimento, de angústia, nós desejarmos que o Senhor nos livre do problema, o Senhor nos socorra no problema. E socorro virá, mano, pode ter certeza. Mas o socorro do Senhor, ele às vezes vem dessa forma, sustentando você para que a tua fé não desfaleça. E uma vez uma fé fortalecida, ele fala para você o que ele falou para Pedro: quando tu te converteres, vá e ajude aos teus irmãos.
Esse é o momento, amado, da nossa fé que está sendo provada. Uma fé pessoal, mas também uma fé coletiva. Nós vamos atravessar, conforme lemos aí em Hebreus 11, 29. Conforme ouvimos aqui em Marcos capítulo 4, naquela tempestade que os discípulos de Jesus estavam passando. Nós chegaremos do outro lado, nós temos fé, porque quem disse isso é fiel e é poderoso para poder fazer isso. Ele não mente. Beijo no coração. Obrigado por me suportar aí esse tempo todo. Amém, Fonseca. Valeu, valeu demais aí. Tem algumas, eu não sei se vocês estão usando o chat, tá? Tem um chatzinho que dá para colocar algum texto lá e a gente vai ter um tempo agora de perguntas, né? A gente quer abrir aí para algumas pessoas perguntarem. Se eu não me engano, eu vi o Douglas se manifestando. Uma hora você levantou a mão aí, Douglas. Você quer perguntar alguma coisa? É isso, não? Não, né? Beleza, tá joia, tá? Mas aí eu queria abrir, se tiver alguém aí que quiser fazer alguma pergunta, a gente queria abrir esse tempo, né? Porque aí pode fazer. De repente a gente abre o microfone, aí você faz a sua pergunta em áudio mesmo, e aí Fonseca responde, fecha o teu microfone e a gente vai para o próximo. Se vocês quiserem lá no chat, lá vocês podem colocar lá, olha, quero fazer uma pergunta, que eu não consigo ver todo mundo aqui na minha tela, é muita gente. A gente está agora com 41 participantes, tá? 41 conexões, na verdade, são mais participantes. Eu mesmo aqui estou com 2 aqui do meu lado. Então, a gente deve estar aí talvez com 60 pessoas ou mais um pouquinho, tá? Izzy se juntou a nós aí e tem mais gente na área, tá bom? Então, queria liberar aí para se quiserem fazer alguma pergunta, tá? Eu lembrei de uma coisa. Então, ó, primeira pergunta a Aline vai fazer, tá aqui do meu ladinho. Depois vocês se animam aí, vão fazendo perguntas também. A vovó do Cássio Gabriel tá na área também. Beijo para a senhora. Vai lá, Aline. Não é bem uma pergunta, assim. Eu só achei importante a gente falar desse assunto da fé, esclarecer, porque ela é uma das armas, né? Faz parte da armadura, né? Lá de Efésios, né? E a gente está num combate, né? E sempre estivemos, mas agora a gente está num combate diferente, né? A nossa mente está sendo atacada, é real essa situação toda de doença, de ameaça, né? De doença, mas a nossa mente está sendo atacada o tempo inteiro. E eu achei assim, eu queria ressaltar, né? A importância, eu vi a direção do Espírito Santo para falar e esclarecer esse assunto de fé, fé em quem, né? Como é essa fé? Porque ela realmente faz parte da nossa armadura e muitas vezes a gente não tem essa consciência. Só assim, antes de passar para o Fonseca, para ele completar, eu me lembrei, eu acho que Fonseca que começou a falar um pouquinho dessa coisa da fé na vida, né? Tem até uma música conhecida, uma música velha, talvez mais velha do que muitos de vocês, mas que falava que ela tinha um refrão, uma parte dela falava fé na vida, fé no homem, fé no que virá, né? É meio que uma fé na fé. E não é isso que a Escritura ensina para a gente, tá? Passa aí para Fonseca, faz a tua consideração aí, Fonseca, se você quiser. Não, eu acho que o que a Aline falou está claro e agrega muito. Vou acrescentar aqui das minhas anotações. Obrigado, Aline, pela sua sensibilidade. Amém. Isso aí. Está lá em Efésios, né? Efésios 6. Tá certo? Alguém mais aí? Alguma pergunta? Ô Carlinhos, só queria falar algo. Se não me falha a memória, acho que foi Jó, né? Que ele falou, sei que meu Redentor vive e por fim se levantará. Se não me falha a memória, me parece que foi Jó que falou isso. Então, a fé, realmente, ela é conhecimento. Porque se ele não conhecesse Deus, ele não teria essa confiança, né? De saber que o Redentor dele estava vivo, né? Estava perto dele e que uma hora ele ia se manifestar. Se não se manifestou até então, é porque ele queria trabalhar alguma coisa, né, na vida do Jó. E que a gente também possa ter essa mesma fé. Que Fonseca falou, né, muito boa palavra, edificante, e que a gente possa, de fato, experimentar Deus diariamente, né, para que a nossa confiança nele, né, seja ampla,
né, seja plena, porque a confiança realmente só pode vir, como Fonseca falou, na medida de que a gente conhece a Deus. Se a gente não conhece a Deus, a gente vai ser movido por circunstâncias, né? Amém. Isso mesmo. Ao mesmo tempo, eu queria pedir perdão aos irmãos aí, porque Carlinhos me pediu para gravar a live e eu gravei com uns 13 ou 15 minutos de atraso. Mas gravei, perdi a parte do louvor e o início da fala do Fonseca. Mas tá dando eco. Deu um eco aí. Mas, de qualquer forma, pelo menos tem uma parte boa, né, Danilo? Perdeu ali no início e depois gravou, tá? Então, perguntaram aí. Vamos ver aí depois, Danilo, uma forma de disponibilizar. Você vê aí, tá? Se tem como subir para a nuvem, alguma coisa assim, né? E liberar para acesso, tá legal? Beleza. Só o texto aí que Danilo falou é Jó 19:25. Tá legal? Jó 19:25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Amém? Ele se levantará por fim sobre a terra. E teve algumas anotações lá no chat, né? Eu sei que muitos aí não acompanharam. Eu fiz algumas, à medida em que o Fonseca ia apontando algumas palavras, eu fui lançando algumas informações ali daquilo que eu estava vendo, né? Das coisas que me chamaram a atenção. Uma primeira postagem que eu mandei lá foi que a fé é para que eu conheça o meu Deus, né? Eu preciso de fé para conhecer o meu Deus, para saber quem Ele é, aquilo que Ele opera. Depois, Hebreus 11, né, que é a galeria dos heróis da fé, lá, a famosa e conhecida galeria dos heróis da fé, Hebreus 11:6, né, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a nossa fé ela não depende do que vemos, e sim do que cremos, né? Por mais óbvio que pareça, a nossa fé, de fato, não depende daquilo que a gente vê. A gente depende fundamentalmente daquilo que a gente crê. O Fonseca mandou isso daí, eu destaquei aqui, tá? Acho que o Cássio Gabriel também fez esse destaque. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, né? O texto da Escritura. Tá? Douglas mandou aqui: bendito aqueles que não veem, mas creem. De fato, são benditos, mesmo sem ver, é possível e nós devemos crer. Tá? Eu fiz uma outra anotação também, uma colocação do Fonseca, que a fé não é para atender às minhas carências, e sim para eu saber a vontade de Deus. A fé não é para atender às minhas carências, e sim para eu saber a vontade de Deus. Queria que Fonseca, se fosse possível, Fonseca, de repente, detalhar isso um pouquinho mais. Achei isso aqui extremamente precioso, né? Porque muitos hoje buscam um caminho da fé para suprir uma carência que tem, material, emocional, até mesmo espiritual que seja, né? E muitas vezes dos púlpitos também se prega esse nível de fé, né? Você precisa de fé para alcançar aquilo que você quer. Você precisa de fé para alcançar a vitória. Você precisa de fé para isso ou para aquilo. Aí, se você puder explorar um pouquinho desse ponto, de repente aprofundar, acho que seria legal aqui. Eu estou vendo aqui uma pergunta do Cássio Gabriel. Como podemos conhecer aquele que está dentro de nós? Isto não é presumir que já haja conhecimento prévio deste? Ele coloca: não compreendi completamente essa parte. Bom, é o que eu falei, a fé ela está fundamentada em conhecer a Deus. Não é a palavra conhecimento, mas é o verbo conhecer. E verbo é uma ação. Ela é uma continuidade. O próprio texto de Efésios 4 fala de um processo. Agora, desassociar fé, por exemplo, de obediência, também não é fé. Porque a fé aplicada é no ato em que você obedece. E quando você obedece, você cresce nesse conhecimento. É onde promove, é onde nos leva ao amadurecimento. Então, o autor mesmo aos Hebreus, se não me engano, no capítulo 5, ele diz que a maturidade ela vem pelo exercício ou pela obediência da palavra. Então, você tem fé e obedece.
Então, eu não estou presumindo, por exemplo, que eu tenho conhecimento. Eu não estou presumindo, eu estou afirmando. Eu conheço Deus. Agora, o meu conhecimento, ele pode não estar maduro. E como é que eu vou amadurecer esse conhecimento? Como é que eu faço para conhecê-lo nesse nível de maturidade? É à medida que eu pratico, à medida que eu obedeço. Aí eu vou crescendo. Não sei se responde a Cássio Gabriel. Se os pastores têm algo a acrescentar sobre isso, seria bom. Vou só passar aqui em relação a esse item, Fonseca, a referência aí do texto que você apontou, Hebreus 5,14, né? Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não só o bem, mas também o mal, né? É alguém que exercita as suas faculdades por praticar exatamente aquilo que crê, né? E como eu posso conhecer aquele que está dentro de nós, dentro de mim? Aí, amado, é a questão da tua relação. Deus tem particularidades com cada um, né? Por exemplo, eu tenho uma forma que eu sei quando é Deus que está falando comigo. Algo acontece comigo no meu corpo que hoje eu já não tenho dúvida. É Deus que está ou falando ou me chamando, querendo falar algo. Aí você vai desenvolvendo. O que é importante aí? Você parar, né? Porque se Deus está falando, é como se Deus estivesse assim, eu quero falar com você. E dá um sinal. O nosso próprio corpo fala conosco. Né? Às vezes, por exemplo, você tem um nervo que corre todo o teu corpo, ele treme. Treme o olho, treme a orelha, treme. O que o corpo está falando? Você precisa descansar. Então, Deus tem uma forma peculiar de falar com cada um de nós, porque nós somos filhos dele. Né? Então, não sei se consegui responder. Bruno Pereira, Carlinhos, quer falar, fica aí com ele na agulha, vou tentar explorar um pouco o que você falou, porque, ou explora depois. O que você acha? Vai em frente aí, Fonsa. Aproveita aí. Vamos lá. Fonsa, deixa eu só te fazer uma pergunta. Essa questão que Cássio colocou, aquela relação de Jó no final não responde um pouco, não? Quando ele fala que antes eu te conhecia, de ouvir falar, e agora de contigo andar. Fala de uma relação mais rasa que ele tinha com Deus e depois de uma relação mais aprofundada. Sim. Cara, eu acho que responde um pouco dentro dessa questão que ele está perguntando, não? Sim. Carlinhos, me lembra aí o que é mesmo para explorar? A questão da carência, lembra? A fé não é para suprir, né, para cobrir ali as minhas carências, mas sim para que eu conheça o meu Deus, né? Sim. Você fez essa citação. Sim, a fé, ela não deve ser usada para atender a nossa carência, sim atender um propósito. Qual é o propósito? O propósito é restaurar a relação com Deus. Foi exatamente o que o homem perdeu no Éden. No Éden, o homem, quando pecou, ele perdeu esse relacionamento, essa comunhão, né? De estar com Deus, de se relacionar com Deus. Então, se você usa a sua fé para atender as suas carências, é uma relação ainda infantilizada. Hoje de manhã eu acordei, por exemplo, uma frase. E a frase é assim: a comida está pronta. E eu comecei a escrever sobre isso, acreditando que era a minha devocional de hoje. Eu partilhei com minha esposa aqui de manhã no café. Quando veio a comida está pronta, o que eu me lembrei? Eu me lembrei que essa frase é uma frase muito falada pelas donas de casa, pela nossa mãe. A comida está pronta. Isso é motivo de alegria, porque agora eu vou comer. Me traz alegria. E quando nós somos criança, nós queremos só sentar para comer. Mas como é gostoso quando o filho cresce e vai adquirindo responsabilidade, lembrando que eu falei que a fé não nos trouxe apenas direito de comer,
mas ela nos trouxe responsabilidade também de, em algum momento, alimentar alguém. E aí, na minha reflexão de hoje, eu estava pensando. Eu escrevi, né, algumas coisas aqui. Eu estava vendo que, quando eu era criança, eu gostava dessa frase, poder correr e sentar. E, às vezes, era complicado, né? Porque o pai ou a mãe falavam assim, não. Vai lavar a mão primeiro. Horrível essa frase. Para quem quer comer, para quem quer atender suas carências, suas necessidades, né? Alcançar os seus direitos. O que a fé vem, a fé amadurecida e crescendo em nós, sendo desenvolvida, até que todos cheguemos, o que ela proporciona nesse sentido? Agora você não vai esperar a comida, agora você vai fazer a comida junto. É maravilhoso isso. Então, ficar na expectativa de você ser alimentado ou receber usando a fé é para menino. É para menino. Eu poderia resumir assim. Entendeu? Como eu falei hoje, mas eu estava meditando, o texto que me veio no coração, né, de manhã foi aquele texto de Pedro. Ele fala, desejai ardentemente, como menino, como criança, o leite racional, não falsificado, para que através dele vos seja dado o crescimento que procede de Deus. Crescimento de quê? Da relação. Crescimento da comunhão. Não é o crescimento só físico. Acho que seria isso, Carlinhos, que eu poderia agregar nesse momento. Amém, amém. E aí, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta, se chegou mais alguma coisa aqui. Laís quer falar. Isis quer falar. Laís. Depois, Laís. Vai lá, Isis. Boa noite, pessoal. Eu achei muito interessante quando o Fonseca, na live, ele citou esse texto de Lucas, porque foi um texto que o senhor falou comigo também. Eu não sei quantos sabem, em 2012 eu tive um câncer, e a gente tinha feito um seminário de oração aqui com o Modesto em setembro do ano anterior. E aí a gente teve um momento assim que minha irmã veio, trouxe uma profecia assim sobre mim, e foi justamente sobre esse texto, né? Que fala assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. E aí eu fiquei sem entender aquela palavra naquele momento. E aí, em janeiro do ano passado, começaram a aparecer vários sintomas, até que em abril a gente chegou ao diagnóstico, e aí foi todo aquele processo de cirurgia e tratamento. E depois eu fui lembrar disso e entender o porquê daquele texto, né? Porque era um momento de tribulação que eu ia passar, né? Um momento de peneira, mas também, quando a gente olha para a palavra, tem um consolo muito grande, porque é Jesus que pede para que a nossa fé não desfaleça, né? Então, a gente tem essa intercessão, e é um acalento para o nosso coração, porque a tribulação que eu passei não foi só relacionada ao câncer, tinha outras coisas associadas também, uma guerra espiritual assim muito grande na época, situações difíceis que eu estava passando, e você ter esse alento da palavra, que é Jesus que intercede por você, que roga por você, justamente por aquilo que você tem que preservar, que é a sua fé, né? Então, assim, é muito bom, né, você pertencer a Deus e poder ouvir essas palavras nesses momentos, né, como o Fonseca falou, né, assim, de ter ouvido, não foi exatamente naquele momento, mas ele ouviu Deus. E também isso tem um reflexo, né, que é o final, quando ele fala assim, que quando a gente se converter, então que a gente fortaleça os nossos irmãos,
né? Aquilo que a gente passou não fica aleatório diante do Senhor, né? Ele usa aquelas experiências realmente para cooperar com o corpo depois, né? Aleluia, bênção. Quer completar alguma coisa aí, Fonseca, sobre isso que Isis falou? Não, está perfeito. Perfeito. Amém. Amém. Laís quer falar. Boa noite, irmão. Lá, Boa noite, irmãos. Eu queria compartilhar uma coisa com vocês, né? Eu achei a palavra uma bênção e é uma coisa que Deus tem falado comigo há muitos anos. Muitas pessoas sabem que eu passei uma luta bem intensa por 4 anos na mente. E foi, assim, momentos que eu aprendi muito. Eu aprendi muito sobre fé, sobre amadurecimento, né? Que Deus usa as aflições para amadurecer a gente, né? Para fazer com que o nosso caráter seja moldado ao caráter de Cristo, né? Se não me engano, é em Romanos que Paulo fala que a perseverança, né, nas aflições gera um caráter aprovado. E uma coisa que a gente vê muito difundido, que Fonso até falou, né, é o conceito errôneo sobre vitória, né? Todos aí colocam, nós somos mais que vitoriosos em Cristo, então como eu sou mais vitorioso que em Cristo, eu vou conseguir fazer isso, eu vou conseguir fazer aquilo, né? Usando como o conceito de vitória como se vitória fosse você conseguir aquilo que você deseja, como o Fonsa falou, né? E aí Deus, bem antes do Covid, antes dessa quarentena, eu estava orando e o Espírito Santo falou a seguinte frase para mim, e ele falou assim: a vitória não é a ausência de aflições, mas é a manutenção e crescimento da fé. Então, a gente sabe que nós somos vitoriosos quando a gente está vendo que a gente está passando por uma aflição e a nossa fé está sendo cada dia mais acrescida, né? Deus está acrescendo, né? A nossa fé, né? Amadurecendo, acrescentando a nossa fé, né? E a gente vê que à medida que nós vamos passando pelas aflições, pelo deserto, Deus vai nos mostrando, vai nos refinando, né? Como um metal, ele vai nos refinando, tirando as partes impuras, aquilo que a gente não enxergava que estava errado em nós. Deus vai falando, olha, isso aqui, tá vendo? Você tá precisando amadurecer, tá precisando mudar nessa área e tal. E Deus utiliza o deserto, né, as aflições, para moldar o nosso caráter segundo o caráter de Cristo. Então, quando a gente passa pelas aflições com esse entendimento, vira todo o jogo, né? Porque se eu passo pela aflição, pelo deserto, achando que vitória é quando eu conseguir chegar na terra prometida apenas, né? A gente pode ficar anos no deserto. E aí isso pode levar a uma frustração, né? Porque a gente coloca a fé naquilo, na vitória humanista, né? Mas a vitória, de fato, é eu passar pela aflição. Porque, por exemplo, eu posso estar orando, né? Por exemplo, a gente passou pela morte de Júnior aqui, né? De Júnior, do meu avô. E a gente orava para que Deus não levasse, né? Para que Deus curasse. Mas aí a gente vai dizer que como eles morreram, a gente perdeu? Não. Porque a nossa fé foi amadurecida, né? E nós somos mais que vitoriosos em Cristo. Muda toda a nossa perspectiva, né? Quando a gente olha e coloca de fato a nossa fé em Deus, né? No conhecer a Ele, saber o propósito dele, né? Isso muda totalmente a nossa vida e o nosso estilo de vida, né? E a gente vai sendo santificado à medida que nós vamos passando pelas aflições. Amém. É isso. Amém. Amém. Bênção de Deus. Me lembrei aqui, Laís citou aí um texto de Romanos, né? E Romanos 5, se eu não me engano, é 5 aqui, isso, 5, 3 e 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Amém? A fé tem tudo a ver com isso, né? Glória a Deus. E também a frase que Laís citou, eu coloquei lá no chat, lá, a vitória não é a ausência de aflições, mas a manutenção e crescimento da nossa fé. Né? Em meio à tribulação, a nossa fé ser mantida, a gente não perde fé,
Muito pelo contrário, ela é incrementada como fruto da própria aflição. A aflição, passar por ela, passar pela tribulação, pode produzir na minha vida perseverança, e essa perseverança, a experiência de que meu Deus me atende, me socorre, né? Me lembrei aí do texto, e a frase encaixou legal aí nesse fechamento. Fala, Afonso, mais alguma coisa aí? Tinha lembrado aqui de uma coisa que eu tinha escrito. Sim. Eu coloquei aqui, eu escrevi na minha reflexão, que a fé que não contempla a relação é crença, não é fé. Porque nos relacionamos com Deus fundamentados na fé e não na crença. Porque a crença ela está baseada nas expectativas que eu tenho de Deus. A fé é na esperança de quem Ele é, de que Ele vive, de que Ele me sustenta. Ô, Afonso, então eu saio da crença para a fé a partir da prática, né, disso. Nesse sentido, né? Isso, a partir do momento que eu tenho um relacionamento com meu Deus, desenvolvo intimidade com Ele, eu saio de simplesmente ter uma crença dentro de mim e passo a ter fé viva. Isso, porque a crença são as minhas conclusões daquilo que eu penso que Deus é. A fé é quando eu aplico, entendeu? Eu tinha esquecido desse detalhe que eu tinha notado aqui também. Eu acho que ajuda muito a gente aí no processo que a gente está vivendo. Lembrar vocês que a palavra fala que o justo, nos últimos tempos, viverá da fé. Muitos querem ter a vitória de chegar a Canaã, ou ir para o céu. Né? Mas chegar em Canaã, o que diferente a gente pode ter? Chegar em Canaã. Né? Você vê que um conceito errado, por exemplo, que eu vejo, sei que pode tumultuar um pouco, mas nós não devemos viver na esperança de irmos para o céu, porque nós já estamos no céu, mano. Nós já temos a vida eterna. Nós não teremos a vida eterna. Então, a minha fé me diz que em Cristo eu tenho vida eterna. Como é que eu terei vida eterna? O céu não é o meu destino. O céu é o meu lugar de volta. Eu vim do céu. Eu fui criado nos seios do Pai. Você vê, por exemplo, que lá em Gênesis, Deus fala assim, que as águas, como é que é? Deixa eu me lembrar. Falou aos mares, produzam os peixes. Falou para a terra, produzam as plantas. Mas quando ele veio criar a gente, ele não mandou ninguém produzir. Ele mesmo botou a mão. Então, nós fomos criados em Deus, vivemos em Deus, nos desviamos e precisamos voltar para onde? Para o céu? Não, para Deus. É nesse sentido que eu falo. Então, a minha fé não está fundamentada em eu ir para o céu. A minha fé está fundamentada em que em Cristo eu já tenho a vida eterna. Volto a perguntar a vocês, como é que eu posso me aproximar de alguém que já está em mim? Como? Você vê que religiosamente a nossa fala nos trai. Né? A gente fala assim, entra no irmão e começa orando. Pai, agora na tua presença. Estava onde? Antes, agora estamos na tua presença. Aí a gente pede outro irmão para orar. Aí o irmão ora assim, Senhor, continuando na tua presença. Mas você vai para onde agora? Então, conceitos errados, né, que fomentam em nós atitudes erradas também. Já está careca de ouvir isso. O que seria isso aí?
Até completando só, Afonso, assim, interessante, que na verdade o melhor do céu está na gente hoje. Né? Isso. O Espírito Santo, o próprio Deus. Amém. Ele é a graça do céu. Né? Ele é tudo no céu. Né? O céu sem ele não é nada. Né? Então, ele está em nós, ele vive em nós. Né? E é verdade isso. A gente precisa ter essa consciência. Senão a gente fica na expectativa assim, um dia melhora. Mas a gente tem o melhor do céu hoje dentro da gente. Isso mesmo. Amém. Amém. O Douglas está falando aí, outro ponto interessante é que a nossa fé é manifesta através de nossas obras, como está escrito em Tiago 2,18. É fato. Né? É fato. As nossas obras manifestam sim a nossa fé, né? Elas gritam ou revelam ao mundo que de fato a nossa fé é viva, né? Ela é real e eu creio nisso, né? Tem um outro texto que Raíssa citou, não deixa de ser um texto análogo lá ao texto de Romanos, que é Tiago 1:2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. É verdade, complementa aí perfeitamente o texto de Romanos. Só queria fazer uma observação bem rapidinha, a gente já está indo para encerrar. Esse texto de Tiago 1:2, um detalhe, quem usa a Bíblia corrigida, tá? Você vai perceber que ele cita assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o cairdes em várias tentações. É uma tradução ruim, tá? Então, só um cuidado aí com a tradução, quem usa a versão corrigida fiel, você vai perceber que ele fala de alegria, o cair em tentação. E não é isso que a Escritura nos ensina. O próprio Jesus orando ao Pai, falou, Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Né? Uma coisa é passarmos por provação e sermos aprovados nela, não cair em tentação, tá legal? Era um problema aí de tradução, só observando que às vezes pode ter alguém que usa a revista corrigida ou a corrigida fiel, e você vai observar que tem esse problema de tradução ali, que é um negócio meio estranho, tá bom? Me lembrei disso, que eu tratei disso com uma irmã há pouco tempo atrás. Ela me mandou esse texto e eu achei a tradução esquisita e vi esse problema lá, tá? Queria só falar mais uma coisa aqui. A Nana, você mandou um texto, eu não sei em que tradução ele está aqui, eu não cheguei a procurar, mas alguém perguntou aqui qual é a referência do texto que a Nana mandou. Se você tiver aí, Nana, foi o... Ah, sim. Não, perdão. Foi Noni. Estou tentando lembrar teu apelido. Noni que perguntou qual a referência aí do texto de Nana. De Noni para Nana, falou? Tá bom, vamos se descobrir aí qual é, se Nana achar e mandar para a gente, tá? Amém? E, bom, por fim, mandaram mais um texto bacana aqui, né, lá de Hebreus, somos peregrinos e estamos a caminho da Nova Jerusalém. É isso aí, vamos aguardar o retorno do Senhor, né? Vivermos com Ele quando o reino se manifestar. Glória a Deus, né? Ele tem guardado tudo isso para nós. Amém. É isso aí. A gente é estrangeiro nessa terra estranha. Fala aí. Só para não deixar nenhuma dúvida, nenhuma confusão. Nós não devemos viver pensando em ir para o céu. É óbvio que nós vamos para o céu, né? É óbvio. É um lugar que Deus preparou, a Bíblia fala sobre isso. O prêmio da soberana vocação. Isso, mas isso não deve ser algo para a gente ficar imaginando que nós ainda chegaremos. Não, nós já chegamos. Estamos em Cristo. Amém? Amém. 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 Uma confusão aí. Glória a Deus. Queridos, penso que é isso aí, né? Queria agradecer aí a galera toda. Cadê? Josué tá ali no cantinho do meu vídeo aqui, né? Josué também articulou esse momento aí. Danilo, né? Usando sua licença do Zoom para a gente poder fazer a reunião na boa aqui, né? Como? Denise tinha feito o pedido, né? No sábado. Ah, sim, não, perdão. Tá. A Aline está me lembrando aqui que Denise tinha falado para a gente ter esse momento. Falou, puxa vida, a gente podia se juntar aí com a galera de Vitória da Conquista,
né? Queria agradecer aí a galera de São Bernardo, um beijo para vocês, né? Aí de São Paulo, do ABC. Nós temos gente aí da Bahia, Santa Maria da Vitória, Denise e Marina estão por lá, né? Galera de Vitória da Conquista, Rio, Breno deve estar na área ainda aí. Breno, tem mais gente que eu acho do Rio. Lola do Rio está na área aí também. Não consigo... Rio na área. Hã? Aí, Breno, isso aí. O Rio tá na A área. Raíssa pintou depois aí, tá aí. É Manu que tá do teu lado aí, Raíssa? Beijinho para Manu, irmã da Raíssa. A gente está aí agora com 40, estavam 43 pessoas conectadas, alguém já caiu, mas eu saí dando uma contada aqui, eu acho que... Nana da Bahia, tá? Sim, senhora Nana da Bahia. Tá bom? Quer falar mais alguma coisa aí, Danilo, Fonsa, Josué? Eu só queria agradecer também aos irmãos, né? Foi uma bênção e é muito bom estarmos juntos, ainda que seja online, né? Mas foi muito gratificante que a gente possa fazer isso outras vezes. Sim. Falar de Fonsa foi muito edificante. E para a gente é sempre bom ouvir Gerson Fonseca, né? Que é nosso paizão aí na fé. E que o Senhor continue abençoando ele, enchendo ele da graça, da unção e do poder do Senhor, para que ele continue com forças e graça para continuar edificando o corpo de Cristo, né? Ajudando na edificação do corpo de Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu penso que a gente podia fazer, Danilo, assim, de forma prática, uma coisa que seria legal. Pô, você que está aí conectado, ouvindo, dá uma sugestão de tema, manda aí, poxa, no grupo, a galera de Brasília aqui, galera de São Bernardo, alguém que esteja conectado. Às vezes, a gente sabe que é um tempo que muitos assuntos estão sendo tratados, daqui a pouquinho, 10 minutinhos aí, a gente vai estar conectado na live aí com o Franco, vários temas estão sendo tratados ali também, mas eu sei que é um tempo também de muitas perguntas, né? De muitas interrogações, muitas vozes falando, mas a gente podia avançar mais um pouquinho, né? E buscar alguns temas bíblicos focados aí, em que a gente pudesse se instruir mutuamente, né? E buscar a direção do Senhor. Nós temos homens e mulheres aí que têm amado a gente, cuidado da gente. Tá? Não sei se PAC e Bibiana estão na área ainda. Estão aí? A questão de PAC e Bibi é que não é questão do horário só, é porque a conexão deles, eu não sei porquê, a gente não estava conseguindo ouvi-los e me parece também que eles não estavam ouvindo a gente bem, entendeu? Aí eles acabaram se conectando. Tá legal, tá legal. Marina, semana passada, a gente estava numa reunião que ela estava no 1G. A gente falou que não era nem 3G, era 1G. Tá bom? Mas beijo para vocês. Muito bom esse tempo. Vamos ver se depois a gente publica isso aí, Danilo, assim, se consegue a gravação, né? Vamos ver se consegue disponibilizar esse áudio. Não, eu passo para vocês aí. Eu passo. Isso aí. Tá? Beijão para vocês. Vamos finalizando por aqui, então. Tá? Fiquem em paz. Fonsa, beijão para você, cara. Gente! Abração na galera. Tá? Como poderão os jovens guardando a fé. Amém. Comigo. Beijo. Abraço, galera. Beijão. Para vocês aí. Saudades, Fonseca. Um abraço em Marta. Valeu. Obrigado, Leonardo. Você que tirou o bagulho, você ia falar, não falou mais nada. Muito Agora bom. a galera fala, vocês não são mole não, hein? Depois dessa, vamos começar outra? É só a comunhão, meu irmão. Olha quem chegou aqui, ó. Aí, ó. Ei, Marta. Martinha. Beijo. Vou falar pra chamar a gente mais vezes. Eu. Aqui, tia Martinha. A Marta aí, tia. Eu queria ver aqui. Tá aí pra vocês, tá? Que legal. Cadê a tia, gente? Heloísa quer ver Marta. Ah, é a cara do vovô, hein? Gente, eu não vi Tina. Cadê? Mari. Valeu, Carlinhos. Depois a gente vê essa temática também. Oi, amor. Valeu, Danilo. A gente se fala. Muito bom. Tá com vocês. Deus abençoe. Oh, beleza. Oi, Marta. Vou tirar a festa do povo. Vou cortar a transmissão. Oi, tia Marta. Oi. Hello. Beijo, Oi, tia Marta. Oi. Que linda. Amo você, tia Marta.
Muitas vozes. Nandoca. Carol. Oi, gatinha. Cadê a Sabrina? A Bibi ali, tá só a fotinha. Nada! Fala, Bia. Bia, tô com saudade da sua risada, Bia. Bia tá nervosa. É lindo! Liga o microfone, Bia. Ah, sim, gente, tava falando comigo. Bia tava nervosa. Minha risada mudou, gente. Mas eles... Ó, não vai esquecer que você está ao vivo aí, tirar meleca, não. Essa parte aí é pra... Oi. Leve. É. Ô, Marta, Martita. Oi. Galera aí, ó. Olha aí, ó. Essa criança aí, a Heloísa, é a criança que tem orado pela sua vida e que... Marta, peraí. Nereida tá falando, eu não ouvi. Falando da Heloísa, né? Heloísa tem orado pela sua vida e tem jejuado. O jejum da Heloísa tem sido tirar a televisão, se não me engano, não é isso, Noni? Isso, na quarta-feira ela não assiste desenho, não. Todo dia à noite ela ora. Isso. Falou que queria conhecer Marta, eu mostrei as fotos do Face para ela. Aí chamei ela e ela falou com Marta. Que bonitinha. Tamo junto! Aí. Te amo, Martita! Te amo, Zoinha! Mãezinha do coração! Beijo, também amo vocês, tá? Obrigada aí pelas orações aí. Saudade dessa galera. Também te amo, linda. Maravilha, meu amor. Para de Jé. Eu. Falou nome e sobrenome, Jéssica, já viu, hein? Falou? O povo tá... Que nada, eu não entendi. Vira confusão. Falou nome e sobrenome, já viu, hein? É, agora... Jéssica, você... Chama a Marta. Jéssica Celeste. Dá até um calor. Falou, galera. Tem várias pessoas. Valeu, galera. Abraço, beijão. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, Deus abençoe. Deus Gente, abençoe. de novo. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Valeu. Eita, agora você Por que a gente não tá vendo o Breno? É aqui? Por que não vê Breno? Saiu.